Bom dia a todos. O tema que nós vamos desenvolver hoje, capítulo 9 do Evangelho, nós vamos trabalhar duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também Mateus capítulo 5, versículo 9. E acho interessante como esse tema veio para a gente. Eu lembrei de uma historinha. Eu tenho o hábito de carregar essas caixinhas de bala de menta para todo lado que eu vou. Professor, falo bastante com pessoas, estou sempre em contato com gente de todo jeito, sempre acho bom, para mim mesmo, carregar uma balinha de menta junto. E eu me lembro de uma história de uma vez que eu ofereci uma balinha de menta dessas, né? Sempre que eu tô com a caixinha, eu vou tirar uma, se tem alguém em volta, eu ofereço para as pessoas, né? Até por uma questão de educação. E um diretor de uma empresa onde eu trabalhava estava na roda onde a gente estava conversando, eu tirei, peguei uma e passei para ele, e ele pegou, né? Falou assim: a minha mãe me ensinou uma coisa. Ela me ensinou, quando eu ainda era jovem, que quando alguém oferece uma balinha de menta para a gente tem que pegar. Que pode ser uma maneira polida, educada, velada do indivíduo que está oferecendo para a gente dizer que a gente está com um mau hálito. E eu falei: não, mas não é por isso que eu estou te oferecendo a balinha, né? Ele falou: não, eu sei que não é, eu só estou lembrando da minha mãe, estou te contando a história, eu sei que eu já vi você com balinhas por aí, eu sei que você oferece para todo mundo. Mas essa história ficou na minha cabeça. Por que eu estou contando ela agora? Porque quando eu fui chamado para fazer uma ou mais uma palestra aqui, eu comecei a trabalhar o assunto. E durante 6 meses eu trabalhei um assunto que eu gostaria acho que é importante, né? Mas como é um assunto um tanto quanto delicado, eu fui pedir o auxílio da Gleides, né? E mostrar para ela o material. E ela, que é muito mais sensata do que eu, falou: Rui, o assunto é importante, o assunto é interessante, mas acho que a gente precisa trabalhar isso num outro fórum. A gente precisa lembrar que o nosso público de domingo é um público que está em busca de evangelização, é um público que está em busca de consolação. Então vamos trabalhar um tema um pouco mais evangélico. Eu achei absolutamente sensato, fui grato pela oportunidade de conversar isso com ela, e pensei: bom, então tá bom, então deixa eu pensar num tema. Ela falou assim: bom, olha, tenho bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu falei: é verdade, é um tema evangélico bacana, mas então eu vou pensar a respeito e depois a gente conversa. Não, tenha bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nesse momento eu pensei comigo: eu estou com bafo. Sou eu que preciso dessa mensagem, porque afinal de contas eu estava muito tocado pelo assunto que eu havia sugerido a gente trabalhar, e eu percebo que bem-aventurados os mansos e pacíficos é a mensagem que naquele momento eu mais estava precisando. Então vamos desenvolvê-la. É um tema muito importante, um tema maravilhoso, né? Capítulo 9 do Evangelho, um dos capítulos que nos dão as ferramentas para a gente trabalhar dentro da doutrina, né? As bem-aventuranças, um dos ensinamentos mais bonitos de Jesus, né? O Sermão da Montanha. Até Gandhi tinha uma apreciação muito grande pelo Sermão da Montanha. Gandhi disse que a vinda de Jesus já teria valido a pena se ele simplesmente tivesse aparecido na Galileia, feito o Sermão da Montanha e ido embora, porque ali no Sermão da Montanha a gente consegue, quando a gente lê ele com o coração, a gente consegue tirar todo o ensinamento de amor, de fraternidade, de caridade que Jesus passa para a gente, né? Então Gandhi, essa personalidade fundamental do século XX, o indivíduo que sempre pregou e viveu a paz, que não era cristão, era hindu, mas que conseguia enxergar a grandeza, a beleza do Sermão da Montanha. E a gente começa com: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados
filhos de Deus. E mais embaixo, os versículos 21 e 22 do capítulo 5, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se irá contra seu irmão será réu no juízo, e o que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. O que Jesus está dizendo é, quando nós estamos trabalhando o assunto de violência, o não matarás, o não cometerás, o assassinato, ele é válido, ele é absolutamente válido, porque é a violência física final, a violência física derradeira. Mas Jesus diz, não precisamos chegar tanto às vias de fato, não há necessidade de aguardarmos um ato tão final, tão brutal quanto o assassinato, para que nós demos um passo para trás e falamos, eu preciso fazer diferente. A cólera, a animosidade, a gente pode ser violento com as nossas atitudes e com as nossas palavras. E essa violência, ela é, para o ensinamento de Jesus, igualmente condenável. E aí nós trazemos a coisa ou a situação muito mais próximo da gente, muito mais perto do nosso próprio coração, muito mais perto do nosso próprio dia a dia. Porque se nós não saímos por aí assassinando os outros, se nós não saímos por aí cometendo violência física com os outros, a gente, em muitas situações, em muitos momentos, comete violência. Comete violência no nosso coração, comete violência nas nossas palavras, comete violência no nosso desdém, comete violência na nossa maneira de exercer animosidade para com o nosso próximo. E é essa violência que Jesus condena e diz, não podemos, não devemos. Devemos sim ser mansos e pacíficos, ou ser brandos e pacíficos, dependendo da tradução do texto bíblico. Alguns dizem mansos, outros dizem brandos. Eu estou com o Herculano Pires, que está dizendo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Agora, por essas palavras, quando a gente pega esse trecho do Sermão da Montanha, nós vemos que Jesus está estabelecendo como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Jesus estabelece como lei. Jesus nos diz que a lei de Deus, ela nos determina que sejamos pacíficos, que sejamos mansos, que sejamos afáveis, que sejamos pacientes, que sejamos doces e moderados. Não é uma sugestão, é a lei. E é uma lei que colabora para com o equilíbrio de tudo aquilo que está à nossa volta, a começar por nós mesmos, a começar pelo nosso próprio íntimo, mas também e principalmente pelo ambiente que nos cerca, por aqueles que nos cercam, por aqueles que estão próximos a nós. É de nossa responsabilidade colaborar para com o equilíbrio de todos à nossa volta, porque só com essa colaboração, só com a colaboração para com a mansuetude, para com a paz, para com o equilíbrio do ambiente, é que nós poderemos, aos poucos, atingir aquele estado evolutivo com o qual nós sonhamos, que nos foi anunciado por Jesus, que nos foi explicado minuciosamente, detalhadamente por Kardec. É só por meio da paz, da mansuetude, é só por meio do equilíbrio, é só por meio do amor fraterno. Ele está condenando, obviamente, por outro lado, a violência, a cólera, a palavra descortês. E ele está qualificando a violência da maneira mais ampla possível. Quando eu digo raca, ou quando
em sânscrito se dizia Raka, se dizia Ralé, se dizia criatura desprezível, criatura que não merece absolutamente nada da minha atenção, não merece sequer o meu reconhecimento como ser humano. É um xingamento terrível, é um xingamento em que eu desconsidero a humanidade do outro. E veja, eu não atirei uma pedra, eu não dei uma paulada, eu não puxei uma faca, mas, por outro lado, eu estou tirando esse indivíduo, eu estou matando esse indivíduo num outro nível, eu estou cometendo um assassinato, que é o assassinato moral. Eu estou tirando ele da minha existência, ele não existe mais para mim, ele não tem mais qualquer valor para mim. E se a gente para pensar, isso é uma violência muito grande cometida contra o indivíduo. E não tem absolutamente nada a ver com o amor fraterno ensinado por Jesus. Não tem. Ah, mas o indivíduo matou, o indivíduo roubou, o indivíduo fez bagunças e cometeu crimes e etc. Eu entendo que a gente possa ter uma dificuldade muito grande, e é natural no nosso atual estágio de evolução, que nós tenhamos uma dificuldade grande de contemplar esse indivíduo e enxergar nele um irmão. Eu me lembro, a gente estava no centro, lá no educandário, muitos anos atrás, quando um indivíduo alemão foi descoberto, uma das prisioneiras dele conseguiu fugir. E ele foi descoberto que durante um período longo de tempo, alguma coisa tipo 6, 7 anos, ele havia prendido algumas moças, né, como, primeiro pré-adolescentes, e depois elas ficavam até o tempo que ele conseguisse mantê-las vivas. Ele prendia elas num porão, e ele cometia tudo quanto é tipo de crime com essas meninas. E ele foi preso. E a discussão que nós tivemos, a conversa que nós tivemos na época foi: poxa vida, como... Assim, a gente está muito longe de amar, de ser capaz de amar, de olhar para o indivíduo desse com amor. Mas será que é possível, pelo menos, a gente não descartá-lo como ser humano? Será que é possível que a gente, pelo menos, olhe para ele como um irmão em necessidade? Porque é o que Jesus está dizendo para a gente. É fácil? Não, não é fácil. Mas, como eu digo para todos os meus alunos, fácil é dormir nas férias. Isso é fácil. Você deita, terça-feira à tarde, está de férias, estou com vontade de dormir, deita e dorme. Isso é fácil. Qualquer outra coisa é mais difícil. Qualquer outra coisa vai exigir trabalho, vai exigir um esforço muito grande. E, trabalhando esse assunto, especificamente desse alemão, como é que nós fazemos para estendermos a ele doçura, mansuetude? Como é que a gente consegue tratá-lo com afabilidade? Como é que nós conseguimos ser fraternos numa situação dessa? E eu acho que a resposta, infelizmente, ela é muito simples. Para nós que somos espíritas, para nós que conhecemos a evolução por meio das várias encarnações, por nós que sabemos que não estamos aqui pela primeira vez, por nós que podemos até não nos lembrar, e é bom que não nos lembremos do que é o nosso passado, mas se a gente olha para trás, nós vemos uma cadeia muito grande de encarnações, lá para trás, passando pela Idade Média, passando por Roma, passando por tudo quanto é época da história da humanidade. Aí fica mais fácil. Porque se você for ver a história da humanidade, como é que ela se desenrola desde a sua aurora até hoje, nós vamos ver que uma das características que prevalece na nossa história é a violência. E eu seria muito injusto comigo mesmo, muito ingênuo,
se eu imaginasse que ao longo de toda essa violência que é a nossa história, eu fui um anjo de candura. Eu fui super bacana, eu fui super bonzinho. Não. Nas cruzadas eu provavelmente estava lá. Na Inquisição eu provavelmente estava lá. Nas várias guerras de conquista, todas sanguinárias, todas por motivos torpes, todas por motivos que não têm absolutamente nada a ver com os preceitos cristãos, eu devo ter participado de várias delas. Crimes, eu devo ter cometido muitos. Eu não tenho a menor dúvida de que no nosso passado, no meu passado, existe muita violência. Existe muito despautério, existe muito crime. Tenho certeza absoluta. Mas eu também tenho certeza absoluta que se eu estou aqui hoje, tendo tido a oportunidade de reencarnar num lar equilibrado, ter tido amor e carinho e apoio a vida toda, ter tido a oportunidade, tenho a oportunidade de ter um corpo sadio, ter a oportunidade de ter constituído uma família, se tudo isso aconteceu, e isso tudo de uma maneira ou de outra acontece com todos nós, é porque primeiro existe uma misericórdia e um amor divino que não tem limite, porque se estendeu para mim, criminoso, tudo isso, certamente este amor que me é estendido pelo Pai não tem limite, não tem limite nenhum, é um amor infinito. Segundo, porque para eu estar aqui, essas oportunidades me têm sido dadas, e apesar de todos os meus crimes, elas continuam me sendo dadas. Amigos, queridos da espiritualidade, têm me soerguido a cada queda, levantado, batido a poeira assim e falado, vamos de novo, vamos em frente, você vai conseguir. É muito impressionante quando a gente para pensar na paciência, na mansuetude, no carinho, no amor, na doçura desses espíritos que nos auxiliam a cada queda, nos soerguem, nos levantam e nos falam, eu acredito em você, agora vai dar certo, agora vai funcionar, agora você vai dar um passo à frente e não vai dar passos atrás. Essa confiança desses amigos espirituais, junta, adicionada a esse amor infinito de Deus, faz com que eu olhe para qualquer criminoso, e mesmo que eu não consiga dizer, como o Chico diria, ou como qualquer um dos grandes nomes do cristianismo e do espiritismo diriam, com verdade, eu te amo, mesmo que eu não consiga dizer isso, já não devo mais, em hipótese alguma, descartar esse indivíduo como raca, descartar esse indivíduo como alguém que não merece, descartar esse indivíduo como alguém diferente de mim. Porque a diferença entre ele e eu é que os meus crimes, pelo menos os bárbaros históricos, estão no meu passado. E eu dei, talvez, meio passo adiante. Talvez nem isso. É uma questão de, se formos pensar em tempo cósmico, eu estou alguns segundos na frente dele, e isso não é diferença. Então, o que Jesus está nos dizendo é, olha para você, olha para dentro de você e procura enxergar que o caminho para frente, o caminho que te trouxe até onde você está, é um caminho de amor, é um caminho de carinho, de cuidado, que sempre foi tido com você. Estenda essa mesma misericórdia, essa mesma fraternidade, esse mesmo amor que você tem recebido ao longo de todas as tuas existências, estenda para o teu irmão. Agora, no Evangelho, no capítulo 9, o que Kardec coloca para a gente quando ele trabalha esse texto é uma questão bastante importante, porque ele traz isso. Kardec é muito claro, Kardec é muito direto, é muito lógico. Kardec é de uma filosofia claríssima e belíssima,
E ele diz assim: depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei. O reconhecimento que nós espíritas temos que ter do amor infinito de Deus, e que é facinho de perceber, basta a gente olhar para a nossa condição, ele é aquilo que há de mais importante. E quando ele é fundamentalmente importante, nós sermos humildes diante da presença de Deus, justamente porque o que ele nos estende é amor. Justamente porque a única coisa que ele tem para conosco é o infinito amor. E essa humildade diante de Deus, ela nos auxilia fundamentalmente à prática da caridade, à compreensão e ao exercício da caridade. Porque se eu só recebo amor, que direito tenho eu de estender alguma coisa diferente para o meu próximo? Que direito tenho eu de tratá-lo de maneira diferente? Então essa é a interpretação fundamental das palavras desse trecho do Sermão da Montanha. Mas se Jesus ensinou para a gente, porque essa é uma das questões que a gente enfrenta quando a gente está estudando filosoficamente o Sermão da Montanha, e ouve que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, a gente fala: opa, peraí, mas Jesus disse para a gente assim: eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. E a gente passou muito tempo, durante toda a cristandade, durante todo o desenvolvimento e a evolução do pensamento cristão, e depois, durante todo o pensamento e evolução do pensamento espírita, nós passamos ouvindo que meu reino não é deste mundo, é um anúncio da vida eterna, é um anúncio acerca do que vem depois, é um anúncio de que, olha, você está em uma escola. Essa escola é chamada Planeta Terra. Cada um de nós está em um estágio de evolução. E como toda escola, a gente volta todo ano, e a cada ano, quando a gente tem juízo, a gente passa de ano, as lições são diferentes, as lições são novas. Se a gente não tem juízo, a gente vai repetir as mesmas lições, mas de qualquer maneira é uma escola. E o objetivo da escola é preparar o aluno para a vida que vem pela frente. Até mesmo o professor que fica na escola, ele encara a escola de uma outra maneira, ele tem a vida dele lá fora e ele vem para ensinar. Mas a vida lá fora da escola, ela é outra, ela exige um preparo. E a gente sai da escola um dia e vai para a vida, vai exercer a nossa profissão, vai criar uma família. Nós vamos em frente na vida, porque a vida real, ela vem depois da escola. Mesma coisa, Jesus diz para a gente: meu reino não é desse mundo. Ele está dizendo: se prepara aqui, porque a vida verdadeira é a vida que vai vir depois que você não tiver mais necessidade desta escola, depois que você tiver aprendido tudo que esse planeta tem para te ensinar, depois que você tiver se livrado de todos os seus defeitos, depois que você tiver ganho conhecimento suficiente para aprender outras coisas em outras paragens. O que você precisa aprender aqui? A lei do amor. Você aprendeu a lei do amor, você vive a lei do amor, você se livrou de tudo aquilo que é contrário à lei do amor. O meu reino não é daqui. Onde eu vou te levar é um lugar bem melhor, bem mais harmônico, bem mais bonito, bem mais maravilhoso. É a vida eterna. É para lá que você vai. Agora, se a vida eterna é o reino dos céus, se a vida eterna ela é depois daqui, por que então que os mansos herdarão a terra? O que eles querem com a terra? O que os mansos... o cara já consegue ser manso, ele já consegue ser passivo.
E ele ainda vai herdar isso aqui? Não seria uma condenação ao aluno permanecer na escola para o resto da sua... Não é. Os mansos herdarão a terra, porque um dia nós, como humanidade encarnada, nos livraremos da nossa violência. Nós, um dia, daqui muito tempo, conseguiremos entender e viver a fraternidade. E aqueles que ainda precisarem estudar neste planeta, nesta matéria, vão vir para cá e vão encontrar aqui um planeta pacífico, um planeta harmônico, um planeta fraterno. Um dia, aqueles que ainda tiverem necessidade do aprendizado na carne, encontrarão aqui, neste planeta, um local onde o semelhante respeita e ama o seu semelhante. Vai ser uma escola bem mais bacana, vai ser uma escola bem mais gostosa, vai ser uma escola bem mais tranquila. É isso que Jesus quer dizer, que os mansos herdarão a terra. Quando ele diz que os mansos herdarão a terra, o que ele quer dizer é que um dia a condição humana não será mais uma condição de violência. A natureza humana terá se transformado para além da violência. Terá incorporado no seu seio a harmonia e a fraternidade. E aqueles que vierem para cá encontrarão aqui os herdeiros da terra, que serão mansos e pacíficos. Olha que coisa linda isso. Olha que isso foi dito 2000 anos atrás. E olha que a gente, depois de 1800 desses anos, começamos a compreender no ensinamento de Kardec que efetivamente é o que nós esperamos, porque um dia esse planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, vai evoluir para um planeta de regeneração e depois um dia será um mundo feliz. Nós estamos falando de muito tempo no futuro, mas essa é a caminhada, esse é o caminho, isso é o que nos está reservado pelo Pai Maior. E Jesus já estava anunciando isso lá atrás, muito tempo lá no passado. Agora, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Sejamos mansos, sejamos pacíficos, sejamos tranquilos e fraternos. Difícil, né? Sabe o que torna mais difícil? É quando a gente olha para isso e fala, bonito isso é nas palavras de Jesus. Mas na prática, a teoria é outra. Nesse mundão de meu Deus, a situação é bem diferente. Isso aí que você está falando, Rui, é muito no futuro, isso aí está muito distante do que nós estamos vivendo. Essas palavras até que são bonitas, mas na hora do vamos ver, não adianta ser pacífico, o que adianta é fazer o que tem que ser feito, eu já ouvi isso inclusive. Manso e pacífico te leva até certo ponto, em determinado momento você precisa fazer o que tem que ser feito, que é um eufemismo muito triste, você tem que ser violento. Outra que eu já ouvi também, eu quero ver você ser pacífico com alguém ameaçando a sua família. E usando essas justificativas de que vai demorar, de que isso é muito bonito na teoria, mas na prática tem que fazer diferente, ou então eu quero ver você ser pacífico com alguém ameaçando a sua família, e usando isso como justificativa para a violência, para qualquer tipo de violência. Já ouvi e acredito que se a gente for lembrar das nossas discussões sobre o assunto, muitos de nós teremos ouvido ou teremos dito a mesma coisa. Agora, o que essas palavras querem dizer? Como é que eu traduzo essas palavras para o espiritês ou para o cristianês, né? Para os idiomas do cristianismo e do espiritismo? Eu traduzo assim: serei cristão ou espírita quando for da minha conveniência. É isso que o indivíduo está dizendo. Não me preocupa o fato de eu ser hipócrita, desde que eu consiga ter uma justificativa íntima, por mais falsa que ela seja,
para dar base para esse meu pensamento hipócrita. Se eu sentir que eu tenho base para agir de maneira contrária ao Espiritismo, por mais que essa base seja frágil, não me importa que eu estou sendo hipócrita, eu vou continuar sendo assim. A última tradução dessas palavras aí em cima é a mais clara de todas. O indivíduo está dizendo com todas as letras: eu não aprendi nada acerca da lei de Jesus. Então ele diz assim: mas mansuetude, paz e fraternidade está muito longe no futuro. Eu os escuto, eu não aprendi nada sobre a lei de Jesus. Quero ver você ser pacífico com alguém ameaçando a sua família. Eu não aprendi nada acerca das leis de Jesus. Porque a gente tem vários exemplos, muitos exemplos, de gente que conseguiu ser pacífica diante da violência e da ameaça até pessoal. O exemplo maior que a gente tem é Jesus. Não tem outro. Alguém que nunca fez nada, absolutamente nada de errado, e foi pregado numa cruz por conta disso. Não sem antes ter levado uma surra, ter apanhado, ter sido vilipendiado de tudo quanto é tipo. Esse é o maior exemplo. Mas a gente olha e fala: poxa, Jesus está longe, né? Jesus tá bom, bacana, ótimo como exemplo, mas a gente está meio distante de Jesus, é verdade. É verdade. Vamos olhar então para mais próximo da gente. No século XX, um advogado atuando temporariamente na África do Sul foi mandado trocar de vagão, porque o vagão onde ele se encontrava não era o vagão adequado para gente que tinha a cor de pele dele. Ele retornou para o seu país natal, a Índia, e viu que lá o indiano era tratado até de maneira muito pior. Esse indivíduo era Mohandas Gandhi. E Gandhi dá um exemplo para a gente que é uma das coisas mais bonitas que existe em termos históricos, porque ele põe em prática a lei, mesmo não sendo cristão, ele põe em prática a lei de Jesus, e ele consegue libertar um país que na época tinha 600 milhões de habitantes, sem disparar um tiro. A revolução provocada por Gandhi na Índia é uma revolução em que, olha, eu me resigno em entender que você é o chefe, o seu inglês. Eu me resigno em entender que você é o chefe, mas eu não vou aceitar a imposição que você me faz. Eu vou desobedecer, mas eu aceito todas as consequências. E o que ele conseguiu foi apanhar repetidas vezes até o momento que o governo inglês viu que não tinha sentido continuar com a violência. A desobediência civil de Gandhi tinha, sobretudo, um componente pacífico. Nós não vamos enfrentá-los, nós vamos desobedecer e vamos aceitar as consequências. Nós vamos fazer aquilo que nós vamos agir como um povo livre e vamos aceitar as consequências que isso vier a gerar. E o que aconteceu foi, não podia, o indiano não podia fazer o seu próprio sal, pegar a água salgada e fazer o seu próprio sal. Ele não podia, mas por que não? A praia é nossa, o país é nosso, por que eu preciso comprar sal dos ingleses? Vamos fazer sal. Aí viam lá aquele monte de gente, centenas de pessoas, milhares de pessoas na praia fazendo sal, vinha a polícia britânica, espancava todo mundo, eles se levantavam e voltavam a fazer sal e eram espancados novamente, e assim foi durante muito tempo. Em determinado momento dessa história, alguns dos seguidores de Gandhi falaram: gente, não tem sentido a gente apanhar sem fazer nada. Eles abriram fogo contra uma multidão de mulheres e crianças, mataram centenas de mulheres e crianças.
agora se eles baterem na gente, nós vamos revidar. E isso aconteceu durante algumas semanas, até que isso chegou nos ouvidos de Gandhi, que estava havendo confronto com as autoridades britânicas. O que Gandhi fez? Ele falou: eu não aceito isso. Eu quero que vocês parem com essa violência. E a mensagem que veio dos grupos rebeldes é: não, nós não vamos, nós vamos ter a nossa independência como o senhor quer, mas nós não vamos mais apanhar calados. Não houve uma tentativa de diálogo que ela foi rechaçada. O que Gandhi fez? Ele falou: olha, então vocês não precisam de mim como líder. Eu vou desobedecer da maneira mais pacífica que eu conheço como. E ele fez uma greve de fome. Ele simplesmente disse: eu não vou comer, não vou mais me alimentar, até que cesse toda a violência. E a autoridade moral daquele indivíduo, ela era tão grande, ela era tão pujante, que 2 semanas de greve de fome depois, ele já estava bem debilitado. Todos os grupos disseram: não, nós não conseguimos, nós não temos como levar adiante o nosso movimento sem a figura de Gandhi. Ele sozinho parou com a violência. E essa era a imagem, não a imagem, mas a vida dele. A vida dele era a vida de paz, a vida de mansuetude, a vida de: eu quero que as coisas se modifiquem, mas sem violência. E é o exemplo maior, porque, poxa vida, gente, para pensar o que é você conseguir a liberdade, a independência de um país com 600 milhões de habitantes, sem violência. O que Gandhi veio para demonstrar para a gente, esse espírito maravilhoso, é que é possível. É que não são só palavras. É que não é só um desejo futuro. Se alguém está ameaçando a sua família, a resposta certa é: poxa vida, por favor, não ameaça a minha família. Mas a partir do momento que a gente revida, a partir do momento que a gente não faz o que Jesus nos ensinou, a gente não oferece a outra face, nós estamos colaborando com um ciclo de violência que não termina, que não acaba. O que Jesus está dando para a gente é o caminho para a gente resolver todos os nossos problemas. Se a gente tivesse um pouquinho de juízo, em pouco tempo, em um espaço curto de tempo, a gente conseguiria, porque a gente põe em prática o ensinamento dele. Mas a gente não põe. Infelizmente, a gente não põe. Agora, um dos ensinamentos dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, é sobre afabilidade e doçura. Sermos mansos e pacíficos é sermos afáveis, é sermos doces. Mas a gente precisa tomar um cuidado danado com relação a isso, porque é muito fácil a gente adotar externamente a máscara da mansuetude, a máscara da afabilidade, da doçura, enquanto a gente nutre e exercita a violência quando não tem ninguém olhando. E o mais interessante, tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém próximo. Eu me lembro de uma situação que aconteceu já faz uns 20 anos, mais ou menos. Eu tinha pouco tempo trabalhando dentro de uma casa espírita na mesa mediúnica. E um dos espíritos sendo atendidos, ele era um espírito muito belicoso, muito bravo. Ele estava muito, muito, muito bravo, mas um ódio muito grande. E eu falei: meu amigo, fica calmo, fica tranquilo, vamos conversar. Sabe, você está num lugar seguro, você está num lugar bom, a gente está aqui para te ajudar, fica calmo.
Ao que eu ouvi de imediato eu sei bem o tanto que você é calmo, eu vi o tanto que você buzinou no trânsito e xingou e ficou bravo porque você estava atrasado para chegar aqui hoje e eu tive que enfiar a cabeça no meio das pernas e ficar bem quietinho, porque era exatamente o que havia acontecido. Eu estava atrasado, fiquei muito bravo no trânsito de São Paulo, como se isso fosse resolver alguma coisa, porque eu estava atrasado e precisava chegar no centro. Tem sempre alguém observando. Nas palavras de Paulo de Tarso, há sempre uma multidão de testemunhas, né? A gente pode até não estar enxergando essa multidão de testemunhas, mas eles estão sempre próximos, sempre olhando para a gente. E a maioria de nós sofre desse mal, de ter a mansuetude como máscara, né? Mas a gente exercer a violência como a gente pode com os nossos subordinados, com os nossos alunos, ou então até mesmo no seio do lar, a violência doméstica que a gente vê acontecendo, e em alguns casos nós somos até os perpetradores, né? E mais ainda no momento que a gente vive. A gente vive um momento hoje, no nosso país, no nosso mundo, que é um momento de uma polarização muito grande, um momento de divisão muito grande de ideias. Independente de como a gente se posicione, e o nosso objetivo aqui jamais vai ser de fazer proselitismo político de qualquer jeito, mas o que a gente observa, basta você parar um pouquinho e observar o discurso público, o discurso que as pessoas têm entre si, nas redes sociais, na televisão, de tudo quanto é jeito, o que nós vemos é uma divisão muito grande, uma divisão absolutamente nociva e uma divisão violenta, uma divisão que é alicerçada na violência. Se o sujeito não pensa como eu penso, ele é vagabundo. Se o sujeito não enxergou o que eu estou tentando dizer para ele faz tempo, ele é mal intencionado, ele é ladrão e por aí vai. E as palavras são de baixo calão, surgem em questão de segundos. E a gente se coloca numa situação em que, se você não pensa rigorosamente como eu penso, você está errado, você é meu inimigo, você é raca, você é desprezível. É muito triste a gente observar isso o tempo inteiro. É muito triste observar essa polarização e às vezes a gente até se pegar em meio a essa polarização. É muito complicado a gente ver que pessoas todas, todo ser humano, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão diz que todo ser humano tem direito ao livre pensamento. E tem os mesmos direitos que eu. E é igualzinho a mim sob qualquer aspecto da lei. E eu me vejo no direito de vilipendiar o pensamento desse meu irmão, desse meu colega, desse indivíduo que está, desse meu interlocutor, e simplesmente jogá-lo fora, tomá-lo por bandido porque ele não pensa igual a mim. Isso é o oposto. Isso é o oposto do bem-aventurados os mansos e pacíficos. Isso não é ser cristão, isso não é ser espírita. As pessoas têm sim o direito ao seu pensamento e à sua forma, e nem todo mundo que pensa como o outro lado, entre aspas, pensa, é bandido. E eu perco uma oportunidade muito grande de aprender, de entender, de compreender e de quebrar correntes de problema quando eu me recuso, quando eu me fecho em copas na minha posição e considero o outro raca. Isso não é o que Jesus ensinou para a gente. Isso não tem absolutamente nada a ver com o ensinamento cristão. Em outros momentos da história da humanidade, nós vemos onde leva isso. Porque primeiro,
se o indivíduo não era cristão, ele tinha que ser extirpado do seu lugar, porque ele estava lá naquela terra, que era a terra santa, e ela pertencia aos cristãos. Então, se ele não é cristão, ele não merece nem viver. E a gente começa um processo de cruzadas e vamos lá tirar o povo na base da espada do local onde eles estão e matar todo mundo. Em outra situação, se a interpretação do evangelho do indivíduo ela era diferente da interpretação oficial, ele também não merecia estar vivo. E a gente criou um processo chamado Inquisição, no qual nós matamos centenas de milhares de pessoas simplesmente por intolerância. Porque o pensamento era diferente. No início do século XX, nós vimos eles estão errados, eles são a fonte de todos os problemas, gerar não uma, mas 2 guerras mundiais, que não tem nem o que falar a respeito, por absoluta intolerância. E essa intolerância, a intolerância do nazismo, a intolerância da Inquisição, a intolerância das cruzadas, ela começou rigorosamente como a nossa intolerância hoje está se manifestando. Ele é vagabundo, ele é bandido, ele não merece qualquer tipo de consideração. Eu cometo o assassinato moral e psicológico de arrancá-lo da minha existência. Nazismo começou assim, fascismo começa assim, e por aí vai. Agora, e nós? Hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui, todo mundo doce, todo mundo afável no Centro Espírita. Na segunda-feira, como é que nós estamos? Provavelmente, a gente vai enfrentar, a partir de amanhã, inúmeras situações que a gente enfrenta toda semana, que a gente enfrenta todos os dias, que vão nos colocar em confronto com ideias contrárias a nossas, com posições contrárias a nós. A gente estava comentando aqui, um pouquinho antes de começar, que não existe espiritismo na teoria. Não existe espiritismo que a gente exercita de domingo de manhã no Centro Espírita e que a gente deixa na gaveta para usar no próximo domingo e vai ao longo da semana sem ser tocado, sem balizar o nosso comportamento pelo que Jesus ensina, pelo que Kardec ensina. Só que isso tem um nome, que não existe hipocrisia, não existe espiritismo na teoria. Espiritismo ele tem que ser na teoria e na prática, porque esse espiritismo na teoria chama-se hipocrisia. Só tem esse nome, não tem um nome mais bonito e não tem um nome menos contundente. É hipocrisia. Quando eu me pego achando muito bonito o discurso, muito bonitas as palavras, muito bacana a palestra, mas eu saio daqui e meto a mão na buzina, a primeira oportunidade que me aparecer, isso chama hipocrisia. Isso é a gente gritando para os 4 ventos: eu não entendi absolutamente nada do ensinamento cristão. Agora, é claro que a transformação, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Essa transformação, ela é, a priori, em primeiro lugar, ela é uma transformação na nossa intenção. Ela é uma transformação no nosso posicionamento com relação à vida. Então, entender e dizer: poxa vida, eu preciso ser diferente, eu preciso agir diferente, eu preciso aprender na prática, exercitar na prática o que eu estou entendendo, porque eu entendo, compreendo o valor dessas informações, desses ensinamentos. Esse é o primeiro passo.
E eu imagino que todos nós já tenhamos dado ou já estejamos dando esse passo. O segundo passo é a gente, pelo menos, começar. O segundo passo é a gente, no mínimo, quando a gente se pegar metendo a mão na buzina, quando a gente se pegar em cólera, quando a gente se pegar em um comportamento menos cristão, a gente ter a humildade de falar assim, poxa vida, eu errei, preciso fazer diferente. Esse reconhecimento, eu desconsiderei aquele indivíduo. Eu não tive a menor paciência para ouvir as suas ideias. Apesar de haver maneiras de discordar dele, eu escolhi a pior delas, que foi simplesmente descartá-lo, xingá-lo, não ouvir o que ele tinha para dizer e virar minhas costas. Apesar de ter feito isso, eu reconheço que há necessidade de mudança. Que nós possamos agir como os amigos da espiritualidade que nos recolhem, nos soerguem a cada queda, bate a poeira da gente e fala, vai que agora você vai acertar. Que nós possamos agir assim conosco também, com a consciência dos nossos erros e com a confiança de que a gente tem condição sim de mudar o nosso íntimo. Temos condição sim, temos além da necessidade a condição de trabalharmos o nosso íntimo, para mudarmos a nossa atitude, para um dia podermos olhar e falar, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e falar, poxa vida, estou mais próximo disso. Um dia a gente consegue. Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Agradeço muito a paciência de vocês. Agradeço bastante o convite da casa. Um bom domingo a todos. Muito obrigado.